Domingos, que é diretor da nossa Farsul e coordena a Comissão de Meio Ambiente da entidade. Domingos, primeiro, uma alegria muito grande recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Tu que és hoje uma referência quando o assunto é meio ambiente e quando esse assunto de meio ambiente está relacionado ao agronegócio. Eu te convidei hoje para saber melhor, com a tua visão global e local também, o que pode implicar futuras decisões e resoluções que venham a acontecer nessa cúpula do clima que acontece dia 22 e 23 de abril, portanto, na quinta e na sexta-feira próxima, né, Domingos? Bom dia, amigo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão. É sempre uma satisfação vir em nome da Federação da Agricultura trocar ideias com pessoas de tanto renome do agro gaúcho e nacional, e em especial sempre a tua entrevista balizada. De fato, Alex, é uma agenda extremamente importante, essa cúpula de líderes, como está sendo denominada, a reunião que vai ocorrer no dia 22 e 23 de abril, chamada pelo novo presidente dos Estados Unidos, o presidente Biden. Ela tem um enfoque muito forte nas questões ambientais. E a nossa visão, e não só a nossa, mas como a visão de todo o país, é de que essa agenda brasileira tem que ser muito bem trabalhada, muito bem disseminada e com uma boa informação e com a real participação dos entes federativos que têm a competência para falar e a representatividade para falar em nome do país em fóruns tão importantes como esse da cúpula de líderes que se aproxima na semana que vem. Nós temos observado que o Estado brasileiro tem tentado ocupar os espaços de mídia e os espaços de fórum ambientais que versam sobre todas as atividades desenvolvidas não só no nosso país, como a introdução do nosso país no contexto global do desenvolvimento e principalmente na preservação do meio ambiente. E assim, Alex, nós observamos que esta agenda é de vital importância, porque nós passamos a divulgar o Brasil de forma adequada, correta e principalmente com informações coerentes e da realidade agro-silvopastoril e principalmente das medidas que o governo, não só como preservação, mas como desenvolvimento. Uma vez que o conceito ambiental correto a qual nós nos aliamos é o de desenvolvimento sustentável. E como desenvolvimento sustentável, nós temos sim que ter a preservação do meio ambiente, mas jamais esquecer que nós temos que ter desenvolvimento econômico e também desenvolvimento social, porque com pobreza não se preserva meio ambiente. Então, esta agenda que está sendo feita agora na semana que vem, ela é vital, e a participação do Brasil, não só nela, mas como nos últimos meses, como vem acontecendo, com o programa Meta Brasil, divulgando as nossas metas e principalmente divulgando todos os itens percentuais de utilização de mata, de culturas convertidas, preservação de matas, números quanto a fontes renováveis, tanto a nível de energia e energia elétrica, todas essas atitudes e em especial, quanto à visão brasileira junto à Amazônia, para que não traga problemas comerciais por pessoas desavisadas ou mal intencionadas mercadologicamente, possam influir nas nossas negociações com todos os nossos pares econômicos do mundo. Então, vemos com excelentes olhos essa participação brasileira e relato que houve uma carta do presidente Bolsonaro ao presidente Biden na data do dia 14 de abril, onde ela foi muito sucinta, precisa e demonstrou o claro interesse do nosso país na divulgação e principalmente no compartilhamento de atitudes junto ao governo americano e às Nações Unidas no sentido do desenvolvimento sustentável, que eu repito, preservação do meio ambiente, mas com sustentabilidade econômica e social.
Então, essas seriam as palavras preliminares, Alex, sobre essa cúpula de líderes que acontece semana que vem. Domingos, nessa questão geopolítica e nessas relações não existe inocente, não existe anjo, essa que é a grande verdade, mas nós temos diferenças de visões e até de atitudes. Nós temos, por exemplo, o governo norte-americano que volta a liderar esta questão aí do clima no mundo, menor taxa de emissão de gases, enfim, a questão do desmatamento. Me parece que está muito ligado realmente à questão dessa reafirmação da liderança americana no mundo, e essa questão ambiental é muito forte. Já por um outro lado, Domingos, nós temos uma postura bem mais beligerante da França, por exemplo, quando chega a sugerir a não compra da nossa soja, porque estaria atrelada a desmatamento, enfim. Essa é uma oportunidade do Brasil mostrar, claro, que os Estados Unidos têm números confiáveis também, mas é uma forma do Brasil desmistificar muita coisa, Domingos? Não resta dúvida, né, Alex? Quando você fala em França, o presidente Macron já está em campanha, né, e ele tem que falar para os agricultores franceses o que os agricultores franceses querem, que é atrapalhar a nossa produção agro-silvopastoril, trazendo dificuldades para as nossas exportações. Então, temos que ter o trabalho todo junto ao Itamaraty para boa divulgação e tendo sempre o cuidado e avaliando, como você muito bem falou, as claras intenções do que está dito nas entrelinhas de diversos líderes. Quanto aos Estados Unidos, achamos, a nível de federação e confederação da agricultura, extremamente oportuna a posição do governo brasileiro no momento que procurou ao presidente Biden, pré-reunião da cúpula dos líderes, e divulgou. Porque várias vezes, Alex, os nossos ouvintes podem ter a visão de que nós tivemos o Índio Raoni, ou a Gisele Bündchen, ou a Anitta falando sobre meio ambiente. Nada contra eles, acho que o Índio Raoni deve conhecer muito sobre a cultura indígena, a Gisele deve conhecer muito sobre passarelas, a Anitta sobre música, mas sobre meio ambiente quem tem que falar são as pessoas responsáveis pelo meio ambiente brasileiro. E por isso, nesta aproximação aos Estados Unidos, o Brasil foi muito feliz, porque ele relatou aquilo que já é sabido, mas foi relembrado, a Meta Brasil. Nós apresentamos em dezembro de 2020, Alex, e é importante os nossos ouvintes terem essa dimensão, a Convenção Quadro das Nações Unidas, todas as nossas desejos, e foi dos poucos países que apresentou a intenção de diminuição de gases do efeito estufa, e o único que apresentou meta para 2025, nós queremos reduzir em 37% até 2025, 43% até 2030. Temos a audácia de ofertar e assumir compromissos de zerar até 2060. Então isso é muito importante e isso tem que ser divulgado, porque aí isso é política de Estado e política de governo, é a atuação do país Brasil junto às atitudes que efetivamente vão preservar o meio ambiente. Relatar ao mundo que, historicamente, nós somos responsáveis por 1%, um único 1% da emissão de gases do efeito estufa, e atualmente somos responsáveis por 3% no momento corrente. Isso tem que ser divulgado, que nós queremos eliminar o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030, e isso é importante também trazer a ciência dos nossos ouvintes. Existe também dentro da Amazônia a permissão de um desmatamento legal, e é isso que deve ser estimulado através de informações corretas, porque se fala em Amazônia, só se apresenta desmatamento como ele sendo 100% ilegal, e esse que está sendo combatido. Apresentar o Instituto da Reserva Legal, que só existe no Brasil, não existe em outro lugar do mundo, né, este item que nos é caro, né, porque somos atitudes que o produtor rural, principalmente, porque está em cima das nossas propriedades, e nelas é que nós fazemos as atitudes para a preservação do meio ambiente. Nós temos 30% do território nacional protegido, né, que isso é 14% do planeta.
esse tipo de informação é que tem que chegar, que 46% da energia utilizada no país é renovável. Isso é 4 vezes mais do que a média dos países desenvolvidos. Se falarmos especificamente em energia elétrica, nós temos 82% da nossa fonte renovável. É isto que nós temos que falar, e as pessoas competentes e abalizadas e que falem pelo Brasil, e não aqueles que querem apenas fazer atitudes ideológicas políticas com um viés único e exclusivo de denegrir a imagem do Brasil para a retomada do poder político nas próximas eleições e trazendo problemas gravíssimos. Informar, Alex, que nós fornecemos alimentos para mais de 180 países. Se o nosso alimento fosse ruim, ele teria alcançado o mercado de 180 países? É óbvio que não. Japão, que utiliza a maior quantidade de defensivos químicos, compra do Brasil, e são o país da maior longevidade humana. Então, o uso de defensivos ele é correto com segurança alimentar. Então, são todos esses itens. E trabalhar especificamente a Amazônia. Os alimentos produzidos e exportados do Brasil, 2% vêm do bioma Amazônia. Isso tem que ser conversado. Mas nós temos que mostrar ao mundo que lá moram mais de 25 milhões de pessoas, de brasileiros, nossos irmãos. Que lá nós temos o menor IDH. Então, nós temos que também pensar no desenvolvimento social dentro daquele contexto de desenvolvimento sustentável. E nós temos que mantê-los vivos e com possibilidades. Então, não basta, e esse também é outra meta do Brasil apresentada às Nações Unidas em dezembro de 20, que é não apenas apresentar a situação de comando-controle sobre o desmatamento e sobre as queimadas, mas sim, além do comando-controle sobre as atividades ilegais, nós desenvolvermos atividades econômicas rentáveis para as pessoas que ali estão. Alternativas que façam com que esse nosso IDH precário do bioma amazônico suba e tenhamos resultado para que essa população de irmãos brasileiros possam se desenvolver e crescer. Mostrar o programa de pagamentos por serviços ambientais. E aí é interessante os nossos ouvintes saberem, nós temos mais de 7 gigatoneladas de carbono certificado pelas Nações Unidas, comprovando que o Brasil reduziu a emissão de carbono, evitando o desmatamento. E isso tem preço. Se nós pegarmos o preço californiano de pagamento por serviços ambientais de carbono, nós temos mais de 130 bilhões de crédito junto aos países desenvolvidos. Então, esta agenda deve ser muito bem trabalhada, Alex, e com competência e com informações técnicas, nunca com axiologia ou com pensamentos ideológicos que trabalhem um lado ou outro. Nós temos que trazer a técnica, até porque a técnica está do lado da atividade agressivo-pastoril brasileira e não, o resultado está aí, o mercado ele é sabedor, eles estão pagando porque o nosso produto é bem trabalhado, é bem disponível e ele tem segurança alimentar. Cabe a nós atuar de forma correta, política e principalmente institucionalmente junto aos órgãos. E esta carta de aproximação do Itamaraty brasileiro ao governo americano, diretamente ao presidente Biden, eu acredito que vai trazer grandes efeitos, principalmente trazendo as pessoas que tenham a visão correta e a análise técnico-científico adequada de que as atitudes brasileiras estão no caminho certo. É óbvio, temos problemas ainda, mas temos muito mais acertos. Tanto é que o nosso mercado, aumento de mercado exportador, demonstra a qualidade do produto e a boa realização das atividades econômicas realizadas pelo produtor rural brasileiro. Nesse momento de exacerbação de discursos, política, ideologia, eu tenho muito cuidado no filtro das notícias que chegam até nós, Domingos. Há uma semana dessa cúpula, um importante fórum para o Brasil, como a gente já disse aqui, esclarecer, definir algumas coisas. Acontece essa denúncia aí do superintendente da Polícia Federal do Amazonas, que até foi afastado, né? Delegado Alexandre Saraiva fez essa denúncia, aliás, no STF, fez de forma não protocolar num primeiro momento, mas acabou entrando
esse processo aí contra o ministro Salles. Tem coisas que às vezes são muito ao acaso, né? São complicadas. Como é que tu avalias essa relação? E eu ouço agora isso de uma pessoa que sempre tem muito equilíbrio, né, nas suas opiniões. A atuação do ministro Salles, que é muita coisa contra esse homem. A mídia grande aí tentaram até agora derrubar ele. E ele só não caiu realmente porque tem uma confiança muito grande aí por parte do presidente, né, Domingos? Alex, nada é o acaso. E na política, eu tenho há pouco escutava e agradeço os elogios do Dr. Odacir. A gente vai tendo um pouquinho mais de cabelo branco e vai vendo a realidade. Muito está na entrelinha e não na linha. O que acontece? O meio ambiente, e aí falo dos cabelos brancos, ele é a nova pauta e a esquerda internacional, não só a brasileira, ela se adonou da pauta ambiental como se eles única e exclusivamente fizessem a preservação do meio ambiente, né? Assim como foi na época da reforma agrária, MST, assim como foi nos transgênicos, assim como foi nos índices de produtividade, e aqueles que têm mais de 45, 50 anos vão lembrar bem dessas pautas que foram trabalhadas de forma política. Hoje nós temos a pauta ambiental. E o ministro Salles, uma pessoa extremamente capaz, inteligente, conhecedor do assunto meio ambiente, ele é uma pessoa de posições fortes e totalmente identificado ao governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, como todos nós sabemos, tem inimigos claros dentro de segmentos da mídia, dentro dos segmentos políticos. Mas ele tem um grande mérito, e é esse o mérito mundial que está sendo valorizado nas gestões internacionais, que é a questão do desenvolvimento sustentável. Ele é o precursor deste conceito junto ao Ministério do Meio Ambiente e que trouxe, sim, a preservação do meio ambiente, a divulgação dos bons números nacionais, mas, como eu falei no início da nossa entrevista, que não existe conceito de desenvolvimento sustentável se não tiver um incremento social. A sociedade tem que se sentir valorizada, principalmente os locais, a qual desenvolvem diretamente as suas atividades, e principalmente desenvolvimento econômico, porque sem dinheiro nós vamos tratar de saúde, educação, segurança, o meio ambiente vai ficando num segundo ou terceiro ou até quinto plano. E desta forma, esta é a atuação do ministro Salles. E desse jeito, como houve o arcabouço formado em várias entidades ligadas ao meio ambiente e políticas e institucionais e também de cunho jurídico, que trouxeram alinhamentos ideológicos de esquerda, e vem no ministro Salles um defensor inteligente e capaz de enfrentá-los. Por isso essa campanha permanentemente contra ele. Agora, aquilo que falei há pouco também, erros existem, mas temos muito mais acertos. Cabe a nós valorizar os acertos, trabalhar a agenda positiva e identificar nos nossos representantes de todos os setores, incluindo o ministro Salles, os seus grandes acertos e tentar buscar um realinhamento daqueles enganos ou erros que possam ter acontecido. Essa é a nossa visão como Federação da Agricultura, que o presidente Gedião e a nossa diretoria invariavelmente têm se manifestado. Por isso, achamos não oportuno este momento do Ministério Público, do superintendente da Polícia Federal, ter solicitado essa abertura de um possível processo. Não ajuda em nada, não ajuda em nada, só traz problemas. Teríamos outras formas de trabalhar essa questão. Mas, como eu disse há pouco, a prerrogativa do meio ambiente não é da esquerda, ela é do governo brasileiro, e este deve saber trabalhar e nós nos aliarmos àqueles que defendem os interesses brasileiros, e em especial o nosso setor agro-silvopastoril. E só também não caiu o Salles ainda, porque o Centrão, os deputados do Centrão, que hoje têm uma ascendência muito grande sobre Jair Bolsonaro, eles querem Itamaraty, eles querem agricultura, eles querem saúde, mas não querem pegar o meio ambiente, que
É um abacaxi. Domingos, vamos fazer o seguinte, antes deixa eu te dizer assim, ó, muita gente te ouvindo aí, acompanhando o Dr. Domingos nessa manhã de sábado, excelente abordagem. Saudações a todos os amigos do Conexão. Antônio Aguinaga. Também aqui o João Wolf. É top esse meu amigo Domingos, domina demais o assunto. Mais uma vez, Alex, parabéns pelos convidados deste sábado, é verdade. O Alexandre Velho também, na tua escuta, presidente da nossa Federa Roça. Domingos, vamos fazer o seguinte, eu tô com o tempo estourado e eu tenho que colocar uma entrevista que eu já era para ter colocado no outro sábado. Eu quero combinar contigo, se é que é possível, amigo, a gente, tu voltares no Conexão Rural do próximo sábado pra gente fazer uma avaliação dessa cúpula aí que vai acontecer na quinta e na sexta-feira, pode ser? Claro, Alex, estão sempre à disposição em nome da Federação da Agricultura e gostaria de compartilhar com os colegas produtores e produtoras rurais. Nós tivemos essa semana uma agenda com o secretário Viana, tivemos outra agenda com a presidente Marjorie da FEPAM, e nós temos inúmeros tópicos importantíssimos que o secretário Arthur deixou alinhado, que agora foi para a Casa Civil, e cabe ao secretário Viana, a presidente Marjorie, e nós, como apoiadores da boa informação e do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, itens que nós temos que informar, sim, aos nossos produtores rurais, e seria extremamente oportuno que nós tivéssemos o tempo de oportunizar o conhecimento dessas informações. Perfeito. E buscar o apoio de nossos colegas produtores no próximo sábado. Vai ser uma satisfação sempre, e tu sabe que a diretoria do presidente Gedião está sempre alinhada na boa informação e da legalidade das informações aos nossos companheiros produtores rurais e enfim, afinal, todos os ouvintes do Conexão. Perfeito, te agradeço, amigo, te agradeço muito. O Alexandre Velho colocando o seguinte, na escuta, parabéns, Domingos, pelo domínio dos assuntos relacionados com o meio ambiente. Realmente é bom demais sempre a gente ouvir o Domingos. Bom fim de semana, amigo, e até sábado que vem, se Deus quiser. Combinado, abraço, em nome da diretoria do presidente Gedião, um forte abraço, um bom final de semana a todos os ouvintes da Rádio Conexão.